Olá, terceiro ano, mais uma aula de música, isso aí mesmo! Quem tá lembrando dessa música? Muito bem, a música da aula passada que a gente estudou, Asa Branca. Quem foi o seu compositor? Muito bem, Luiz Gonzaga. Hoje, se prepara que nós vamos viajar numa história muito legal e eu conto com você, viu, querido aluno? Muito feliz com cada um de vocês, espero que esteja tudo bem. Se não estiver, vai ficar, eu creio nisso. E vamos seguindo. Logo estaremos juntos e preparados para fazer muita música. Mas vamos lá. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a história desse grande homem. Luiz Gonzaga. Eu vou falar o nome dele todinho, não é só Luiz Gonzaga. O nome dele tudinho é Luiz Gonzaga do Nascimento. Na aula passada eu mostrei para vocês a imagem do filme, né, que foi feito, né, dele, da história dele, da biografia dele, até da vida dele íntimo com a família dele. É muito interessante o tanto que ele sofreu. Lembra que eu falei? Pois é, Luiz Gonzaga de pai para filho, o nome do filme. Eu vou colocar aqui de novo na tela para vocês. Assista com a mãe, com o papai, tá bom? Para vocês entenderem um pouco da dimensão que é a história e rica que é a história de Luiz Gonzaga. Nós estamos no mês junino, né? No mês das festas juninas, e não falar do Luiz Gonzaga é a mesma coisa que esquecer de tudo, porque ele é o rei do Baião. Ele foi considerado como rei do Baião e as suas músicas são muito legais, muito envolventes, justamente nesse ritmo que são das músicas, né, juninas, tá bom, gente? Vamos lá, seguindo. Onde foi que ele nasceu? Bom, ele nasceu em Exu, uma cidade chamada do Exu. Quase um trava-língua, né, gente? Exu, em Pernambuco. Pernambuco, uma cidade do interior do Pernambuco, na época que ele nasceu, gente, não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, né, no sertão. Então ele passou muitas privações, né, que é, né, a dificuldade da água, assim como nós falamos na aula passada. Toda a música Asa Branca retrata praticamente a vida dele, a vida do sertanejo, né, daquele que tá no sertão, vivendo no sertão, lutando, né, para sobreviver, tá bom? Vamos lá. Ele toca vários gêneros. Dentro dele ele toca forró, o baião, quadrilha, chachado e rastapé. Então, dentro desse estilo, gente, é muito interessante a música, porque a gente pode falar tudo isso que é o forró. Tudo isso a gente diz que é o forró. Mas dentro do forró tem esses várias vertentes aqui que eu falei. O baião, o chachado, o pé de serra, né, o shot, enfim. E Luiz Gonzaga, ele tocava todas as músicas. Gente, era o mais interessante, sabe o que era? Era que o pai de Luiz Gonzaga, gente, era um luthier. Você sabe o que é o luthier? Muito bem. Luthier é um construtor, é um reformador de instrumentos musicais e ele reformava sanfona, gente. Ele era um cara que sabia afinar a sanfona, ele sabia arrumar a sanfona e isso é muito legal no mundo da música. Eu sou musicista, mas eu não sei mexer, eu não sei construir um instrumento, eu não sei arrumar um instrumento. Aí eu levo ao luthier, aí o luthier vai lá e arruma e me devolve, eu pago, né, gente? E me devolve todo arrumado. Assim era o pai de Luiz Gonzaga, gente, muito interessante. Assista o filme, lá no filme mostra, bem legal. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Ele era um músico de mão cheia, o pai de Luiz Gonzaga. Ele não queria que o Luiz Gonzaga fosse um músico, sabia? Porque ele queria coisa melhor pro filho dele, mas não adianta, ele aprendeu a tocar. E assim ele tocou. Tem uma música, gente, chamada assim, vou colocar aqui na tela. Luiz respeita Januário. Januário é o nome do pai dele. E aí a música fala
para ele respeitar o pai dele. Respeita os 8 baixos do teu pai. É muito legal, gente, muito legal mesmo. Então vamos lá, seguindo. Ele, né, foi coroado como rei do Baião, falei isso pra vocês. E a música dele, Asa Branca, foi conhecida, né, ficou reconhecida como o hino, né, o hino do sertão, a música que representa o sertão. O Luiz Gonzaga, ele tem uma história muito legal, gente, porque ele saiu da cidade dele, sem a mãe dele, sem o pai dele, sem ninguém, foi tentar a vida na cidade, né, em Recife, na capital, né, de Pernambuco. Quando chegou em Recife, gente, ele não conhecia nada. Ele era tão, assim, sertanejo, né? Tão, vamos dizer uma palavra assim, tão matuto, que ele não sabia o que era um carro, um ônibus, né? Ele estranhou toda aquela cidade, ele olhou e chegou. E aí, mas ele tinha uma convicção que ele ia ser um cara muito bem, que ele ia se dar bem na vida, pra ajudar a mãe dele, ajudar os pais deles. Aí ele foi, só que a mãe dele, ele não disse pra mãe dele pra onde ia, mas ele foi. Chegou lá e ele entrou numa fila, gente. Essa fila era do quê? Pra entrar no exército, né? Pra ser um soldado, né, do exército. E ele foi. Chegou lá, gente, ele virou o quê? Corneteiro. Não tinha que ir pra aula de música, ele tinha que ir pra área de música. E aí virou um corneteiro. Gente, muito legal, ele conta. Ele foi apelidado, sabe de quê? Bico de aço. Porque a corneta tem um biquinho, sabe? E aí ele tocava e o povo chama bico de aço, bico de aço. Muito legal, né? E aí ele morria de medo da guerra, gente. Quem é que não tem medo da guerra? O soldado não pode ter medo de guerra. Mas Luiz Gonzaga tinha. E teve uma história, isso tudo, gente, não tem no filme. Não vou contar não, vocês vão assistir. Vou contar não. Eu ia dar um spoiler, não vou dar mais não. Então, ele sempre tinha esse receio, né, da guerra. Ele achava que isso ia resolver. Como ele começou a ganhar um dinheirinho, como ele começou a se alimentar lá, ele morava no quartel, ele começou a ganhar um dinheirinho, ele pegou e comprou o quê, gente? Muito bem, ele comprou uma sanfona. E aí começou a tocar, gente. Começou a tocar nas folgas dele. Aí ele teve que dar baixa do exército. Deu a baixa. O que é baixa, gente? É sair do exército. Ele teve que sair. E aí ele procurou a sua sanfona e foi pros bares. Só que ele tocava o ritmo, gente, de valsa, né? Ele tocava valsa, guarânia, que é um estilo musical. Lembra lá no início do ano, a gente falou, né? Ele tocava e as pessoas, oh meu Deus, olha lá vem ele aqui com essas músicas sofredoras. Rapaz, tu não é do Nordeste? Ele, sim, sou do Nordeste. Por que tu não toca um forró pra nós, um baião? Isso lá no Rio de Janeiro, gente. Ele já tava no Rio de Janeiro, já. Quando ele tava lá no Rio de Janeiro, o pessoal, vai, toca aí o baião. E aí ele começou a tocar, só que não foi de primeira. Ele esqueceu como é que tocava, gente, porque o shot vocês tem que ser, ó, na sanfona tem que ser muito, 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 muito rápido. E ele tava destreinado. Até que ele treinou, gente, treinou, chegou lá no dia nesse bar e tocou o shot, envolveu todas as pessoas, as pessoas começaram a dançar, lembraram do Nordeste, lembraram de onde vieram. E aí ele começou a ser famoso, começou a conhecer, ele conheceu um amigo violonista, e aí foi seguindo, as pessoas foi pedindo, até que ele chegou pra ir pra esses festivais de música. Ele chegou lá, ninguém queria ver aquela música valsa, guarânia. Quando ele chegou cantando as músicas do Nordeste pra lá no Rio de Janeiro, assim, pras rádios, porque naquela época não tinha The Voice, não tinha YouTube, não tinha essas coisas. Quando ele começou a cantar, gente, o ritmo nordestino, as pessoas foram se envolvendo. E aí ele foi. E aí todo mundo gostou dele. Gostou. E quem é que não gosta, né? De um forró, de uma música envolvente. Daí, gente, ele começou a montar a banda dele. Vocês acham que ele montou a banda dele com tecladista, com baterista, com guitarrista? Olha o dedinho aqui. Não. Ele montou a banda dele, gente, com 3 pessoas. Ele cantando. O triangulista. É legal, né, esse nome? Um cara tocando triângulo e o outro tocando as zabumbas. A zabumba é tipo um bumbo grandão assim, que você anda e toca, né? Você lembra, né? A gente já falou desse instrumento. E as zabumbas, somente esses 3. E ele viajou todo o Brasil, gente, mostrando a sua música, a música nordestina, envolvendo todo o Brasil. E assim ele foi reconhecido. Sabe o que era interessante? Ele não se importava com as pessoas. Ele queria mostrar a sua música.
Ele queria mostrar que o Nordeste tinha um representante. Ele cantava as músicas que falavam do cotidiano do nordestino, da vida dele. Justamente essa música do Luiz, Respeito Januário, Asa Branca. Ai, tem tantas músicas lindas. Você pode perguntar para sua mãe e para seu pai se ele conhece alguma música. Papai, mamãe, me diz qual a música aí que você conhece do Luiz Gonzaga. E aí ele pode dizer uma música. Com certeza a Asa Branca vai ser, campeã. Então, gente, pra gente falar de forró, falar da música nordestina, gente, e não falar de Luiz Gonzaga, não tem como, né, terceiro ano? Espero que você tenha gostado. Vem aqui no YouTube e coloca assim, a biografia de Luiz Gonzaga. Ele teve um filho, viu, gente? O filho dele também foi músico. Infelizmente os dois morreram, né? Um morreu primeiro e depois o outro morreu. Não estão mais entre nós, mas fizeram a sua história no Brasil, a sua história na música, tá? Então, se você tiver curiosidade, coloca aqui no YouTube um pouquinho da história deles, do filme, que vai dar tudo certo. Tá bom, terceiro ano? Estou muito feliz, empolgada. Vai dar tudo certo e até a próxima aula. Beijão!